Você pensa que aqui no Capital de Sucesso temos aversão à banca? Não temos. Estamos a procurar formas de financiar as empresas sem ser com a banca. Mas também há operações com a banca. E é exatamente isso que vamos ver no programa desta semana com o Banco Português de Fomento. Venha daí. Então seja bem-vindo a mais uma edição do Capital de Sucesso. O Capital de Sucesso é um programa novo aqui do canal, onde nós tentamos ajudar a financiar empresas. Mas ora, há várias formas de financiar isto. Normalmente é ir só à banca, mas nós procuramos fazer uma espécie de detour. Bom, mas hoje temos uma exceção. E temos uma exceção porquê? Porque temos connosco, além da Flex Deal barra Raise, já lhe vou explicar que me estou a rir, temos aqui o presidente do Banco de Fomento, que é uma instituição que nós criticamos aqui frequentemente, que dizemos que não funciona. Mas como eu também já disse publicamente, e apesar de ser amigo do Gonçalo, deixo aqui a amizade de lado, a partir do momento em que ele foi para o Banco Português de Fomento, eu passei a acreditar que a instituição iria funcionar. Gonçalo e Alberto, muito obrigado por terem vindo aqui ao programa. Gonçalo, vamos deixar aqui as amizades de lado e vais-me explicar porque é que tu vais fazer a diferença no Banco de Fomento. Antes de tudo, muito bom dia a todos, agradecer ao Camilo, que é um bom e velho amigo de longa data, e ao Alberto, um parceiro também do Banco de Fomento, este nosso convite. O nosso grande desafio no Banco Português de Fomento é colocar o Banco de Fomento ao serviço das empresas e dos empresários. Aleluia, praise the Lord! E garantir que o Camilo continuará a ser um sponsor daquilo que é a sua recomendação positiva, mas com a exigência, a assertividade e muitas vezes o rigor e a transparência que sempre faz nos seus comentários. Portanto, no dia em que conseguirmos que o Camilo tenha sempre notícias positivas e informação atualizada para dizer Gonçalo, do Banco de Fomento, é a nossa agradecida. Fora daqui, posso acertar por tu aqui também. Vamos a isso. O que é que estamos a fazer no Banco Português de Fomento? E depois já vamos à parte de capital. Sim. O que estamos a fazer no Banco Português de Fomento é muito simples. É colocar o banco ao serviço das empresas. Nós atribuímos na semana passada 125 mil garantias. Com 24 mil milhões de euros. Portanto, uma em cada 4 empresas portuguesas recebeu um mail com a garantia e o certificado digital de garantia, uma chamada telefónica, um SMS a dizer invista. Invista com a nossa garantia. E demos as garantias às empresas e não aos bancos. O que também já é um sinal bastante diferente do que estávamos habituados. Faz toda a diferença. Estávamos habituados a que fossem os empresários com a necessidade de financiamento a falarem com os bancos comerciais e os bancos comerciais a falarem com o Banco de Fomento. O Banco de Fomento era assim um banco de salvaguarda, um banco de recuo da economia portuguesa. E nós mudámos esse modelo. Nós somos parceiros absolutamente críticos dos bancos comerciais. É uma parceria muitíssimo sólida e muitíssimo forte. Mas a ligação tem que ser Mas a ligação é com os empresários. Portanto, nós somos o banco das empresas e dos empresários. Portanto, o nosso trabalho é garantir que os empresários com a garantia na mão fazem o desconto desse financiamento e têm competitividade também da banca comercial. Para que com isso nós consigamos dar maiores condições de financiamento e melhores condições de investimento à economia portuguesa. E a qual? A toda. Gonçalo, dessas 24 mil garantias estavas a dizer... Não, 24 mil milhões, 125 mil garantias. Havia operações que já estavam penduradas. Por que aquilo não avançava? Por uma razão muito simples. Nós quando chegámos ao banco percebemos que o banco tinha um processo muito intrincado. Ou seja, o processo que encontramos era um processo que demorava 49 dias úteis e que normalmente envolvia 14 documentos obrigatórios e 27 documentos entre os obrigatórios e os opcionais. Portanto, nós pedíamos tudo às empresas, até o registro criminal dos empresários, dos gestores, dos maridos, dos cônjuges, tudo pedíamos aos empresários, as moradas, as declarações de profissão. Para mim, um empresário não precisa de declaração de profissão. A profissão dele é ser empresário. Claro. Mas pedíamos muita informação em função daquilo que era a regulamentação. Simplificaram isso? Simplificámos para 5 documentos. Portanto, que são os documentos essenciais. Veja só, passar de 27 para 5 a diferença que faz. Porquê? Porque como tomámos uma decisão que nos parece bastante óbvia, nós só temos gerido o banco com bom senso, que é tomámos uma decisão que é, fizemos uma parceria com a AMA, e com a AMA, portanto a entidade do Estado para a modernização administrativa, nós fomos buscar toda a informação pública das empresas. Portanto, toda a informação que estava no Ministério das Finanças fazer, Gonçalo, estás a ver? É possível fazê-lo com a interoperabilidade da administração pública. Portanto, tudo o que estava nas finanças, na Segurança Social, no Ministério da Justiça, no IRN, tudo o que estava de informação pública que hoje é mandatório as empresas entregarem ao Estado, nós fomos buscar. E, portanto, passámos a pedir 5 documentos aos empresários que ou a AMA não tem ou nós precisamos para fazer a avaliação de projetos.
e que é muito simples. É uma declaração de compromisso para a cedência do RGPD dos dados das empresas. Como é óbvio, temos que cumprir toda a lei do RGPD. Segundo, é o balancete analítico dos últimos 3 meses para sabermos as contas recentes das empresas. Terceiro, é o plano de investimento e o plano de negócios da empresa que está associado para nós conseguirmos olhar e perspectivar o risco futuro dessa empresa. Quarto, é o RCBE, porque ainda não existe na AMA, para sabermos quem são os beneficiários efetivos, os sócios das empresas ou os acionistas dessas empresas. E quinto, é a certidão permanente, porque essa informação também não está ainda ligada à certidão permanente da empresa. Portanto, transformar 27 documentos, onde até o registro criminal pedíamos aos empresários, e a morada e a declaração de profissão, em 5, diz muito da simplificação que foi feita. E com isso, passamos de uma solução que demorávamos 49 dias úteis e mais de 500 páginas de uma candidatura para 100 mil euros, por exemplo, para um processo em que nós esperamos que sejam 30 a 40 páginas e em que sejam 5 documentos que consigamos fazer a diferença. O que é que fizemos também? Deixámos de estar à espera para ser proativos. Ou seja, deixámos de estar à espera dos empresários e dos bancos comerciais fazerem-nos chegar-nos e fomos nós que fomos fazer esse trabalho. E para nós, hoje que é segunda-feira, foi para nós muitíssimo importante esta garantia, que é, conseguimos num espaço de 4 dias úteis, colocar os bancos comerciais a fazerem consultas de mais de 1.000 milhões, de 1 milhão de consultas nestes limites pré-aprovados. Portanto, nesta altura, os limites já estão todos disponibilizados na banca comercial e conseguimos com a nossa equipa angariar mais de 1.000 milhões de euros de apetite positivo para este financiamento com estas garantias, que é quase o triplo do que tínhamos encontrado há 80 dias atrás. Portanto, é com simplicidade, é com um modelo de agilidade, é com tecnologia, é com ligação e sobretudo com comunicação aos empresários diretamente que estamos a fazer a diferença e que o vamos continuar a fazer. Está a ver, é assim, isto era o que o Gonçalo já fazia no BCP, onde ele é diretor, e até com as empresas. Veja lá a diferença que faz importar isto para instituições do Estado. Bom, mas nós não estamos aqui para falar só do Banco Português de Fomento, e eu hei de convidar o Gonçalo para uma entrevista à parte só sobre isto. Nós estamos aqui porquê? Porque temos aqui uma operação, como sabe, isto é o Capital de Sucesso, temos aqui uma operação que envolve uma empresa onde, Alberto, é uma parceria entre vocês, não é? A Flexsteel/Race e o Banco Português de Fomento. Sim, dentro daquilo que são as políticas de fundo e o acordo de investimento, quer as SINF, quer neste caso as plataformas de financiamento colaborativo, têm e são, por defeito, elegíveis para serem co-investidores na linha de recapitalização estratégica e na linha deal by deal. O que é que isto quer dizer? E um bocadinho diferente daquela explicação que o Gonçalo estava a dar há instantes, nós não somos bancos, não obstante sermos co-investidores, somos sociedades de investimento, mas temos um papel igualmente importante na economia. E este papel, dentro destas linhas, são fundamentais para que realmente elas possam ser consumidas e as empresas possam conseguir chegar ao mercado e fazer os seus investimentos. E eu estou muito satisfeito com aquilo que está acontecendo no Banco de Fomento e tudo aquilo que o Gonçalo acabou de dizer foi algo que nós vivemos nos últimos 3 anos com 2 administrações distintas e sentimos verdadeiramente aquilo que era um defraudado de expectativas do lado dos empresários. À data de hoje há muita expectativa novamente, acreditamos que isto vai ser diferente para melhor e todos queremos que se concretize com a máxima urgência e que as empresas verdadeiramente consigam ter acesso àquilo que é o capital. Obviamente sem facilitismo, obviamente com todo o rigor que caracteriza qualquer instituição do Estado, até porque estamos a falar de dinheiros públicos, mas é urgente que o Banco de Fomento assuma esse papel e esse, no fundo, ser o pilar daquilo que há de ser a aceleração da economia portuguesa. Dito isto, a Flexsteel tem um conjunto de operações já trabalhadas ao longo destes últimos anos com o Banco Português de Fomento, numa linha que infelizmente não é a linha que está a ter o seu melhor desempenho em termos de consumo, não é algo que nos deixe particularmente satisfeitos, mas damos o nosso contributo e temos sido realmente bastante ativos no sentido de apresentar sempre um número de operações, mais uma vez, que sejam robustas, que sejam credíveis, que façam com que realmente o país consiga crescer em termos de valor. Alberto, para o programa de hoje temos aqui uma empresa em concreto que é a Tupai.
Sim. O que é que faz a Tupy e o que é que ela precisava? Sim, a Tupy é uma empresa dali da zona de Águeda que está ligada, no fundo, à metalomecânica, e eu diria que quase todos nós conhecemos a Tupy porque somos os puxadores das portas de nossa casa. Okay. Há uma forte probabilidade de ter lá a marca Tupy, portanto é uma marca de referência, é uma marca que está focada essencialmente no negócio internacional, portanto eu diria que é quase 100% exportadora e que ao longo dos anos tem feito um caminho extraordinário com toda a assertividade e robustez daquilo que é exigível a um qualquer empresário, a qualquer empresa. Isto aqui é o sumário da operação. Este sumário reflete aquilo que é a estrutura de uma qualquer operação dentro da linha de co-investimento, recapitalização estratégica. Okay. Ou seja, é uma linha em que o Banco Português de Fomento entra com 70% do capital. 2,8 milhões de euros. 2,8, que foi uma operação de 4 milhões. Os restantes 30% fica a cargo do co-investidor, que neste caso foi a Flexsteel. E, portanto, esta linha tinha como pressuposto base, acima de tudo, reforço de capitais próprios, investimento e fez toda a diferença naquilo que foi uma operação e numa empresa que já tem mais de 20 anos de atividade neste setor e que tem tido imenso sucesso. A operação tem maturidade em dezembro de 2031 e já agora, Alberto, qual é a ideia? O que é que eles pretendem fazer com esta operação? Onde é que pretendem investir? Muito bem. Esta empresa, como disse, é uma empresa de cariz, eu diria exportador. Fundada em 1976. Exatamente, já tem mais de 20 anos. Portanto, estamos aqui numa empresa que já vai na sua segunda geração. Tem 170 trabalhadores. 170 trabalhadores. Curiosamente, e há que louvar, é uma empresa que anualmente distribui dividendos pelos seus acionistas, o que não é muito comum em empresas com esta tipologia e com este modelo de negócio. Estamos a falar de uma empresa que fatura cerca de 14 milhões de euros, portanto está perfeitamente em linha com aquilo que é a expectativa de uma qualquer grande empresa que quer dar o salto e que se quer internacionalizar. Eu diria que até acima daquilo que é a média do setor em Portugal, face àquilo que são os números que apresenta. E como referência, foi uma empresa que apostou na marca, aposta constantemente naquilo que é ID, ou seja, a investigação e desenvolvimento no sentido de lançar sempre novos produtos e ajustados àquilo que são as novas tendências de mercado, e que sofreu um pouco com aquilo que foi a guerra a leste, neste caso entre a Ucrânia e a Rússia, até porque o mercado tem leste... que diversificar mercados. Tem que diversificar mercados, mas era um mercado bastante atrativo e que tinha um grande impacto naquilo que era o seu negócio, mas que ainda assim, precisamente por essa diversificação e por essa robustez, conseguiu sobreviver, digamos assim, e continua a passar com distinção ano após ano. E o objetivo também desta operação é aumentar a capacidade produtiva. Aumentar a capacidade produtiva tem a ver com o investimento propriamente dito, a robotização. Portanto, hoje em dia eu diria que não há como não o fazer. Portanto, qualquer empresa queira estar, eu diria, no pelotão da frente e ser realmente diferenciadora, tem que apostar em investigação, tem que apostar em tecnologia, e foi isso que eles conseguiram fazer. O tema de reforço de capitais próprios também é importante referir que os instrumentos que também são usados nestas linhas, há uma parte que vai como capital e outra parte como quase capital, o que significa que leva às empresas o reforço de capitais próprios, ou seja, são instrumentos que não são considerados como dívida, são considerados como capitais próprios, o que faz toda a diferença num balanço de uma qualquer PME. Gonçalo, tu conheces bem a região, conheces bem as empresas e conheces esta em particular, não é? Eu sou nascido, criado, formado em Vagos, conheço muitíssimo bem a zona industrial da Águeda, conheço bem a Tupy e todas estas empresas de metalomecânica, não só neste setor em Águeda, como na capital da bicicleta, e portanto tenho um enorme orgulho por esta minha região, não é por o caso ser perto da minha terra, mas é um sentimento industrial que me diz muito. Eu sou, e é uma zona muito industrial. Sim, eu sou, como o Camilo sabe, filho, neto, irmão, primo, sobrinho de empresários. Não tenho nenhuma ligação direta ou indireta da minha família que não vá dar um empresário, portanto tenho um enorme orgulho nisso e, portanto, facilita muito, quando se é presidente de um banco soberano, perceber a dificuldade que é a vida dos empresários e ter por eles um enorme respeito, como eu tenho, não só pelos meus familiares, mas pelos empresários todos em Portugal, que fazem avançar o país. Este é um dos exemplos noutra área, no segundo grande pilar do Banco de Fomento, porque o primeiro foi aquele que falámos no início, que são as garantias. Aqui estamos a falar dos pilares de capital. E no pilar de capital o banco tem hoje 4 instrumentos com 1.700 milhões de euros disponíveis.
Portanto, há hoje uma boa densidade É muito dinheiro, de investimento. 1.700 milhões. É o dinheiro que o país precisa. Eu costumo dizer que o dinheiro é necessário, sobretudo, para acompanhar a ambição dos empresários e a sua capacidade de investimento, e este é dinheiro bem aplicado na economia portuguesa. Ou seja, o que é que acontece? Estes 1.700 milhões de euros têm 1.300 milhões do PRR e 400 milhões em linhas gerais de programas anteriores e de programas do Fundo Europeu de Investimento. Quando olhamos para estes 4 programas do PRR, nós temos 2 programas com maior dimensão, um de 500 milhões de euros no Private Equity e outro de 400 milhões no Venture Capital, que são geridos por sociedades de fundos de investimento. E depois temos estes 2 que aqui o Alberto aqui muitíssimo bem destacou. Temos o programa Deal by Deal e o programa de recapitalização estratégica, onde o banco é co-investidor das próprias empresas com um parceiro. Sim, que neste caso é Portanto, FlexDeal. neste caso foi a FlexDeal na Tupai. Mas vocês vão fazer mais operações destas futuras? Nós vamos fazer mais operações até porque nós precisamos acelerar a execução. E o banco hoje mede-se, e todos os colegas no banco sabem isso, por 2 grandes métricas. A velocidade com qualidade, com serviço a que o dinheiro chega aos empresários e às empresas. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo é o retorno que nós temos expectável desse investimento. Nós estamos a gerir capitais públicos, temos de ser muitíssimo responsáveis com o retorno, mas não podemos alongar processos meses sem fio para, na verdade, alongarmos muitas vezes aquilo que são investimentos estratégicos das empresas e dos co-investidores. E, portanto, o desafio que eu faço, não só ao FlexDeal, mas a todos os fundos de investimento e a todos os co-investidores, é que nos contactem, que nos tragam as operações, porque nós vamos ser cada vez mais ágeis a ser o banco das empresas. Aquilo que se fez aqui é confiar num co-investidor, sabendo que nós vamos fazer uma parceria com esse co-investidor 70-30, em que 70 são fundos do Banco Português de Fomento de Capital e 30 são fundos do co-investidor, e confiar na empresa onde estamos a investir. Portanto, é uma tripla hélice que aqui se trabalha, que é a empresa que vai ser investida, o co-investidor, que tem que ser gente que saiba aportar para a empresa também um conjunto de sinergias e um conjunto de capacidades de gestão, de inovação, de robotização, de sustentabilidade, como aqui foi apresentado, e o próprio Banco de Fomento, que tem que ter um acompanhamento célere, ágil e, sobretudo, com qualidade destes objetivos. Nós vamos fugir daquilo que é a miríade da burocracia, da miríade da complexidade e da miríade da dúvida. Ou seja, simplificar é a palavra de ordem. Simplificar para investir, com rigor, com transparência e com profissionalismo. Eu costumo dizer, de uma forma muito clara, que os empresários são pessoas simples, muito focados nos objetivos e com uma grande capacidade de empreendedorismo e de inovação e de proatividade. O banco tem que estar ao nível disso, ou seja, o banco tem que ser mais virado positivamente para a economia e para os empresários e menos virado para a burocracia, para a regulação, para a supervisão e para o enquadramento macro. Ou seja, simplificar a vida. Bom, chegamos ao final desta edição do Capital de Sucesso. Como vê, nós não temos nada contra os bancos, mas não tem sarna, não é isso, não é? Nós estamos à procura de soluções alternativas e para financiar as empresas, sobretudo as PME, e o que nós falamos aqui no programa de hoje é um belíssimo exemplo entre o financiar recursos que um banco tem e também uma sociedade financeira, que é o caso da FlexDeal. Quero agradecer ao Gonçalo e desejar-lhe boa sorte no Banco de Fomento, e ao Alberto também. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Fique bem, já sabe que o Capital do Sucesso está pensado precisamente para como encontrar soluções de financiamento para a sua PME. Muito obrigado e até ao próximo programa.